De volta com o nosso cenário político nesta sexta-feira ao vivo, viu, minha gente? Então dá tempo aí, você pode participar do nosso programa de hoje através das nossas redes sociais. Daqui a pouco aparece aí na sua tela para você. Temos o WhatsApp, Instagram e também o nosso Twitter para você seguir e interagir aqui no programa de hoje com a gente, com o secretário municipal de Planejamento, Frank Felizardo. E a gente fala também sobre eleições. Vamos de informação, Carol. Até agora, o TRE deferiu 245 pedidos de registros de candidaturas ao governo do estado. A primeira chapa deferida é a chapa encabeçada pelo candidato Bento, do PRTB, e o candidato a vice-governador Jura, do mesmo partido. Ao Senado, o TRE já acatou o pedido de registro dos candidatos Marcelo Guerreiro, do PRTB, e Marcos, do MLB, do UP, Unidade Popular. A deputada federal, das 186 candidaturas registradas, 97 foram deferidas. Uma candidatura do Republicanos indeferida, 2 do PMN indeferidas com recursos, um pedido não foi reconhecido do PDT e um candidato do Patriota renunciou. Já dos 320 candidatos a deputado estadual, 142 foram deferidas. Uma do Republicanos indeferida, 2 do PMN indeferida com recursos e 4 candidatos renunciaram. 2 do Avante, uma do PTB e uma do PMB. No total, outros 297 pedidos de registros aguardam julgamentos na Justiça Eleitoral. Importante, Carol, que neste ano que a gente pode perceber é que a Justiça tem passado um pente fino nestas definições aí dos candidatos. Então, para haver essa aprovação, esse julgamento, é preciso ter bastante atenção para não acontecer o que aconteceu nas eleições passadas. Então, o pessoal está bem mais atento aí. Pois é, e entre estes nomes que tiveram as candidaturas acatadas estão Ezequiel Ferreira e João Maia. Eles tinham tido registros impugnados pelo Ministério Público Eleitoral. A candidatura à reeleição do presidente da Assembleia Legislativa foi acatada por 6-0. A decisão afastou inelegibilidade suscitada no parecer do procurador regional eleitoral Rodrigo Teles de Souza, por supostamente não ter se afastado da presidência da Fundação Djalma Marinho, responsável por administrar o canal da TV Assembleia. Na defesa, o deputado Ezequiel Ferreira argumentou que apenas compõe o conselho curador da instituição por compor a mesa diretora da casa. Já João Maia estava sendo considerado inelegível pelo MPE sob a alegação de que o parlamentar não quitou multa eleitoral por doação excessiva de recursos de campanha em 2010. Em sua defesa, João Maia argumentou que a aplicação da multa ocorreu em razão de erro no procedimento de doação pessoal dele para sua campanha de deputado federal nas eleições de 2010. Os argumentos foram acatados pela Justiça Eleitoral. E agora a gente segue aqui nossa conversa com o secretário municipal de Planejamento de Mossoró, Frank Felizardo. Secretário, mais de R$1 bilhão. A gente é habituado a acompanhar e trazer sempre aqui para o nosso telespectador, ano após ano, valores entre 500 milhões, 700 milhões de reais. No ano passado a gente já se surpreendeu porque deu um salto aí para 800 e poucos milhões. E agora mais de R$1 bilhão. Este é o orçamento real de Mossoró? Esse ano foi conservador. 851, imagine, quando nós estávamos discutindo a construção do orçamento, a nossa ideia era dar um salto bem maior do que o que foi apresentado para esse ano. Nós não fizemos isso em receio em função da pandemia. A gente estava saindo de um cenário de pandemia, ainda sem saber muito como é que a economia ia se comportar e fomos conservadores. Apresentamos um orçamento de 851 milhões. Para que vocês entendam essa evolução e de repente vão dizer, Mossoró de uma hora para outra teve um orçamento de R$1 bilhão. Esse orçamento de R$1 bilhão, a gente vem corrigir uma distorção que aconteceu historicamente nos orçamentos apresentados na cidade de Mossoró. Eu trouxe alguns números aqui que é importante a gente destacar.
Olha só, em 2017, o orçamento aprovado pela Câmara foi de 724 milhões. Foi executado, quando a gente diz executado, são todas as receitas captadas pelo município no final do exercício. Tá? Então, havia uma previsão de uma receita de 724, ao final do ano foi executado 758 milhões. Muito coerente, era a diferença de 5%. 2018, o orçamento apresentado foi de 711 milhões. Foi executado 774, uma diferença de 9% para mais. Aí é onde entra a grande distorção. Em 2019, o orçamento apresentado foi de 536 milhões. Mesmo no ano anterior ter sido executado um orçamento de 774 milhões. Então, aí foi que aconteceu um desequilíbrio, eu considero um desequilíbrio histórico, do que realmente acontece no orçamento do município. Naquele ano, que foi apresentado um orçamento de 536, 2019, ao final do ano foi executado um orçamento de 689 milhões. 29% a mais. No ano seguinte, eles mantiveram um orçamento muito baixo, apresentaram um orçamento de 587 milhões, e aí é onde entra uma grande surpresa. O orçamento de 2020 foi apresentado como 587 milhões e foi executado 946 milhões, 61% a mais do que foi aprovado pela Câmara. Para 2021, o ano passado, o orçamento foi de 689 milhões. Ao final do ano, nós executamos 930. Então, se você analisar, o orçamento de Mossoró de 2017 até o ano passado, ele já saiu da casa de 700 a chegar a 930 milhões de reais. A previsão de execução do orçamento para esse ano é de mais de 1 bilhão já esse ano. Então, a nossa expectativa é que em 2022 a gente finalize o ano com uma captação de recursos do município de Mossoró em torno de 1 bilhão e 50 a 1 bilhão e 80. Se nós analisarmos essa execução orçamentária, nós aplicamos a inflação, basicamente, a previsão de inflação, alguns índices econômicos e aumentamos 10% do que está previsto de execução para esse ano. Então, quer dizer que vocês estão mantendo a coerência a partir do que vai ser executado neste ano 2021. 2022. 21 e 22, né? Isso. 930 ano passado, a gente teve 946 em 2020, 930 ano passado, 1 bilhão e 80 esse ano. Para o próximo, 190. Se você olhar nessa linha histórica de execução, 1 bilhão e 190 não é um orçamento absurdo, né? Ele é real. O orçamento, é a receita que gira dentro de Mossoró. Pois é, então eu queria que o senhor explicasse isso, essa questão do orçamento fictício e do real. O que impacta nas contas do município? Veja só, quando você tem um orçamento que ele é apresentado muito menor do que o que é executado, quando você vai executando o orçamento, vai chegar algum momento que você não tem orçamento para pagar as contas do dinheiro que tem na conta, você não consegue executar. Porque na área pública, é interessante a gente colocar, uma coisa tem que ser muito casado com a outra. Orçamento e recurso recebido. Eu posso ter dinheiro em conta, mas se eu não tiver previsibilidade orçamentária, eu não consigo gastar aquele dinheiro. Então, um tem que casar com o outro. Existe possibilidade de você inserir recursos no orçamento através de superávit, que é quando sobra dinheiro de um ano para o outro, através dos créditos adicionais, que geralmente são os excessos de arrecadação. Então, quem trabalha com o orçamento apresentado bem aquém do que é executado, trabalha sempre com medição de excesso de arrecadação. Eu vou trabalhando, chega em um determinado momento, eu faço uma análise contábil, se o que eu recebi é maior do que eu tinha previsto, se for, eu insiro aquele valor dentro do orçamento. E aí, para quem quer trabalhar com o orçamento de ter mais liberdade de colocar o recurso onde ele quer, é fácil de se fazer dessa forma. A nossa execução orçamentária, a gente puxou para fazer uma execução muito verdadeira, muito real. Uma execução que seja transparente, que as pessoas consigam enxergar realmente o recurso que é
que gira dentro da área pública do município. A gente não trabalha, não é característica dessa gestão trabalhar com modelos onde você diga uma coisa e faça outra. A gente está exatamente fazendo o que nós estamos dizendo. O orçamento de Mossoró hoje, esse ano, a previsão é de se receber receitas da ordem de R$1 bilhão. Para o próximo ano, há uma perspectiva de aumento dessa receita. Secretário, a gente vê esse valor, essa previsão aí de R$1 bilhão, baseado no que já vem sendo executado. E há alguns dias a Prefeitura também comemorou, divulgou, inclusive, uma nota máxima numa avaliação do governo federal, Ministério da Economia e Tesouro Nacional, sobre gestão de finanças. No entanto, por outro lado, o município ainda se encontra em estado de calamidade financeira desde que o prefeito Alisson Bezerra assumiu. Existe previsão ou intenção de se retirar, revogar esse decreto do estado de calamidade financeira? A determinação de retirada, não. Mas próximo ano a gente deve fazer uma avaliação, inclusive baseado no que nós pagamos ao longo do ano passado e ao longo desse ano de dívidas do município. Porque é interessante a gente destacar, quando a gente decreta calamidade financeira, não é que o município recebe pouco dinheiro. É que o dinheiro que se recebe não dá para pagar suas contas correntes e os seus débitos passados. Quando o município tem... No ano passado, nós fizemos uma apuração de uma dívida do município de aproximadamente R$900 milhões. Quando eu executei durante o ano um orçamento de 930. Imagine, se eu pegasse todo o orçamento executado do município, eu conseguiria pagar as dívidas do município, mas não executaria nada durante o ano. Então, veja, tudo que eu ganhei no ano é equivalente à dívida do meu município. Isso é uma calamidade. Então, essa lógica de calamidade não é necessariamente pelo dinheiro que se arrecada, mas é pelas dívidas que você tem e a representatividade dessa dívida frente à receita. Ano passado, nós demos uma prioridade a dívidas de curto prazo. E renegociação de algumas dívidas de médio e longo prazo. Ano passado, nós conseguimos cumprir R$116 milhões das dívidas. Então, dos 930 milhões que nós recebemos, nós pagamos 116 milhões de dívidas. Esse ano, a gente deve girar em torno de 150 a 180 milhões de pagamento de dívidas. Então, a gente já tem aí 116 com mais 150, então a gente vai a 260, quase 300 milhões de pagamento de dívida. É um momento, sim, da gente parar, avaliar o cenário financeiro do município e entender se a gente consegue dar continuidade retirando o decreto ou não. Mas essa avaliação só vai ocorrer no próximo ano. E essa questão da calamidade interfere em que na gestão? Na realidade, a calamidade, ela nos dá a possibilidade de fazer algumas renegociações de dívidas, dar prioridade de pagamento a algumas dívidas. A gente tem condições de trabalhar de uma forma que a gente não tenha um nível de cobrança tão excessiva e consiga parar a máquina, ou tenha que parar a máquina pública em algumas políticas públicas para poder resolver dívidas. Então, a gente tem a calamidade financeira para nos dar um certo conforto de poder trabalhar e se planejar para a execução dos compromissos que o município assumiu em momentos passados e que nós herdamos. Então, dívidas de ordem judicial não interferem nessa questão? A gente conseguiu muitas negociações e suspender, inclusive, que era muito comum no orçamento e nas contas do município, todo mês você tinha milhões de bloqueios judiciais. Esse ano, a gente conseguiu suspender mais de 90% dos bloqueios judiciais. Exatamente pela responsabilidade de compromisso com os pagamentos. Só para você ter uma ideia, no início do ano, nós tínhamos uma previsão de um bloqueio judicial por falta de pagamento de precatórios, de mais de R$4 milhões. Nós fizemos uma negociação, isso no ano passado, tá? 2021. E esses precatórios, eles foram cumpridos
certinho, mês a mês, com o Tribunal de Justiça. Então, a gente conseguiu negociar algumas dívidas que, em outros momentos, era bloqueio direto. Fechava 4 milhões, 10 milhões e tinha ordens de bloqueio judiciais de mais de 10 milhões de reais com prestadores da saúde. Vamos então fazer mais um intervalo. No próximo bloco nós temos mais assuntos para tratar, quais os investimentos aí em áreas determinadas. E você, se tiver sua dúvida, já manda para a gente, que é a sua vez de participar. Daqui a pouquinho.